Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa EBD em Síntese. Este programa é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, nós estamos estudando o Espírito Santo, a doutrina pentecostal, e estamos hoje estudando a lição de número 2. O título da lição é A Atuação do Espírito Santo no Plano da Redenção. O texto áureo que se encontra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, e também reconhecido como Atos do Espírito Santo, diz: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. E a verdade prática, a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. Então, queridos, a lição, ela parte do texto bíblico do Evangelho segundo João, capítulo 16, no qual Jesus promete a vinda de um consolador, de um paráclito, de um ajudador, de um consolador. Um outro consolador, não outro diferente, mas um outro da mesma natureza. Então é o que nós iremos estudar na lição de hoje. O primeiro ponto da nossa lição fala sobre o Espírito Santo como promessa. A vinda do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo sobre a sua igreja, é uma promessa que nós já temos desde a antiga aliança. Quando nós lemos o texto bíblico do Antigo Testamento ou da Bíblia hebraica, nós nos damos conta de que a vinda do Espírito Santo fazia parte de um projeto, desse plano divino, trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, nessa revelação progressiva, né? Então nós temos agora, no contexto do Novo Testamento, uma manifestação mais evidente do Espírito Santo. Isso porque o Filho veio, o sacrifício de Jesus possibilitou essa manifestação e essa atuação mais dinâmica do Espírito Santo. Isso significa a participação do Espírito Santo de um modo muito mais direto e muito mais intenso. Isso porque lá na antiga aliança, a manifestação do Espírito Santo se dava de forma esporádica, se dava de forma menos perceptível. Isso porque o Espírito Santo só viria a ser derramado, conforme nós sabemos e temos o registro no Novo Testamento, por ocasião do dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, no qual nós temos um derramamento do Espírito sobre toda a carne, antecipando assim o cumprimento da própria profecia de Joel, e que também se dará também no futuro, no plano do escatos, né? Quando Israel experimentará definitivamente esse derramamento do Espírito. Então, o comentarista, o pastor Ezequias, diz aqui que a salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. E justamente a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então essa é a mensagem que nós temos aqui da plenitude do Espírito Santo sendo derramado. Isso até porque, já disse e retorno e reforço, porque o Espírito Santo agia no Antigo Testamento de maneira bastante específica, a fim de que determinados trabalhos fossem realizados, como uma mensagem profética, conforme o registro de Números 12 e 6, a fim de conduzir alguns líderes em Israel, sobretudo ali no período dos juízes, bem como no período dos reis. A própria escolha de Davi e a direção de Davi como rei é uma
atuação do Espírito Santo na habilitação da era espiritual com profecias, número 11 e 25, revelações proféticas que nós temos, por exemplo, no livro de Ezequiel 8 e 3, na realização de determinados milagres pelo poder do Espírito Santo, que nós vemos através dos profetas, o profeta Elias, por exemplo, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 12, inclusive aptidões artísticas. No livro de Êxodo, capítulo 31, nós temos ali o Deus dando as orientações de como o tabernáculo deveria ser construído, e esses dotes artísticos foram dados a Bezaleel para que ele pudesse construir, e olhar para que eles pudessem construir o templo, ou melhor, o tabernáculo. E essa aptidão artística é proveniente do Espírito Santo. Inclusive, o próprio texto bíblico, que está repleto de poesia, o livro dos Salmos, por exemplo, é uma demonstração de que esse Espírito Santo é o Espírito que atua, não é, sobre nós, nos dando capacitações para que nós sejamos habilitados para desenvolver projetos e propósitos para a glória de Deus. Mas agora, no contexto da nova aliança, nós temos o Consolador. E por causa do sacrifício vicário e substitutivo de Jesus, nós temos um Espírito Santo que nos foi derramado no dia de Pentecostes, conforme nós já registramos, a festa das colheitas. Está lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas das mais diversas nações e povos e etnias, e aí é uma demonstração desse poder agregador, desse poder inclusivo do Espírito Santo. E aqui Jesus nos fala no versículo 7 do capítulo 16, da vinda do Espírito Santo, e Jesus nos fala sobre o poder do Espírito Santo, e do Espírito Santo como um ajudador, como um consolador, como um paráclito, como aquele que estaria ao nosso lado. Então, versículo 7, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Evidentemente, nós deixamos aqui de forma bastante clara que a manifestação do Espírito Santo só se tornaria possível, o próprio Jesus diz isso, mediante o seu sacrifício vicário. Ou seja, sem Calvário não existe Pentecostes. É preciso que haja o Calvário, o sacrifício de Jesus, o tetelestai, a entrega dele como um sacrifício por nós, pelos nossos pecados, para que nós possamos ter um testemunho e possamos experimentar esse derramamento e esse mover do Espírito Santo. Então não podemos enfatizar um pentecostalismo distanciado da palavra de Deus e que nos aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Inclusive foi o próprio João Batista que falou, olha, haverá de virá um maior do que eu, não sou digno de desatar as correias das suas alpargas, ele vos batizará com o Espírito Santo. Então é a promessa também que o próprio João, o Batista, dá a respeito da vinda de Jesus e do batismo no Espírito Santo. Então, isso nos remete para a importância de nós olharmos para o Calvário, para o Cordeiro de Deus e para o sacrifício de Jesus, para que possamos ter uma experiência vivificante no poder do Espírito Santo e uma experiência pentecostal. Queridos, encerramos assim o primeiro bloco do nosso programa EBD em Síntese. Convidamos você a permanecer conosco. Retornaremos no segundo bloco para tratar sobre o Espírito Santo como consolador e ensinador. Então, permaneça aí conosco, nos acompanhe, e aqui você tem a oportunidade de ter essa pré-aula, essa antecipação a respeito da lição que será estudada no próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical. Você está acompanhando através do Sistema de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, o programa EBD em Síntese. Voltaremos logo em seguida para o segundo bloco do nosso programa.
Amados irmãos e irmãs, estamos de volta, segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese. Você está nos acompanhando através do sistema de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós vamos para o segundo ponto da lição de número 2 que nós estamos estudando no dia de hoje, que tem por título O Espírito Santo Consola e Ensina. No versículo 7 do capítulo 16 do Evangelho segundo João, o Espírito Santo é chamado de Paráclitos, ou traduzido nas nossas Bíblias como Consolador. Então, qual o papel, a atuação desse Consolador? A palavra Paráclitos, no grego, dá a ideia de alguém que é chamado para ficar ali ao lado, para confortar. Então, essa é a atuação, ou uma das atuações do Espírito Santo. Então, esse vocábulo, destaca o comentarista, ele aparece 5 vezes no Novo Testamento, das 4 ele se refere ao Espírito Santo. Né? João capítulo 14, versículo 16, 26, 15, 26, 15, 26, 16, versículo 7, são as passagens bíblicas das quais aparece o termo Paráclitos, aludindo, fazendo referência ao Espírito Santo. Então, e outra vez, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, esta mesma palavra, ela aparece se referindo a Jesus como o advogado. Né? Filhinhos, não pequeis, todavia, se pecados, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Então, ele é o nosso Paráclito também. Ele é aquele que está ao nosso lado, é aquele que nos conforta, é aquele que nos defende. Então, essa é uma das atuações do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é também apresentado como ensinador. Isso porque esse outro Consolador, e eu aproveito aqui para ressaltar no versículo 16, essa palavra outro no grego, existem 2 palavras, uma para significar outro igual e uma outra palavra para significar um outro diferente. Eu vou exemplificar. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9, Paulo fala a respeito de um outro evangelho. Então, a palavra heteros ali, no grego, dá essa ideia de um outro diferente. A palavra allos, que se encontra em João, capítulo 16, e aqui no versículo, capítulo 14, versículo 16, se refere a um outro da mesma natureza, é um outro igual. Então, Jesus está falando aqui a respeito da vinda de um outro Consolador, mas da mesma natureza, até porque nós já falamos na lição de número 1, que o Espírito Santo é consubstancial com o Filho. Ele é da mesma natureza, uma categoria teológica que é utilizada pelos pais da igreja, que está nos nossos credos históricos da igreja, e que fala dessa relação de identidade, né, e de semelhança entre Pai, Filho e Espírito Santo, de complementariedade até, nós fizemos alusão ao termo grego pericorese. Então, essa tarefa de ensinar também é uma atuação do Espírito Santo. Jesus diz que o Espírito Santo, ele irá ensinar. Olha, ele vai vos fazer lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. E importante a gente ressaltar aqui, né? Quando Jesus envia os seus discípulos, envia para que eles exercitem o ministério do ensino. O próprio Espírito Santo dá mestres à igreja. Né? Jesus dá os mestres à igreja, o Espírito Santo ele atua nesse ministério também, capacitando os mestres para que eles possam exercer essa atuação do ensino. Evidentemente, isso não desconsidera o estudo, a preparação. Nós que atuamos na escola bíblica, que estamos ensinando a palavra de Deus, precisamos estudar, precisamos nos debruçar no texto bíblico, interpretar o texto bíblico, levar em consideração as passagens no seu texto e nos seus respectivos contextos, mas é o Espírito Santo, aquele Consolador, que o Pai enviará em meu nome de Jesus, que vos ensinará todas as coisas
e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Portanto, o Espírito Santo atua nos fazendo lembrar, mas para que você possa lembrar, você precisa estudar, precisa se voltar para as Sagradas Escrituras, as Sagradas Letras, estudar o texto bíblico, meditar na palavra de Deus. A versão revisada de Almeida traduz Parácletos por ajudador. E, de fato, o Espírito Santo é consolador, é aquele que está do nosso lado, ele é o nosso advogado, o nosso defensor, mas ele nos ajuda também na nossa vida diária. Ele imprime em nós, inclusive, o caráter de Cristo, isso porque ele está produzindo em nós o fruto que é dele, que é do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 22. Nós, às vezes, queremos produzir uma santificação, uma santidade proveniente dos nossos próprios esforços e pela força do nosso braço, e o resultado é mero legalismo, é mera religiosidade distanciada de graça, de verdade, porque não existe santidade ou santificação autêntica e genuína, a menos que essa seja produzida pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que está produzindo em nós o caráter de Cristo, fazendo com que nós estejamos no centro da vontade de Deus. É o Espírito Santo que, agindo em nós, nos faz com que nós possamos produzir frutos para o reino de Deus. O apóstolo Paulo, inclusive, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 7, ele se debate: miserável homem que sou, quem me livrará do braço dessa morte? Isso porque o esforço humano de produzir santificação redunda e resulta em mera religiosidade aparente. Paulo denuncia esse tipo de religiosidade, pautada em normas, em regras, em princípios meramente humanos, em sua epístola aos crentes da Galácia. Se nós quisermos desfrutar do Espírito Santo e produzir uma santidade autêntica, isso deve ser feito pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. É o Espírito Santo produzindo em nós uma natureza que nos faz parecidos com o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, inclusive o comentarista termina esse segundo tópico da lição ressaltando essa importante verdade, a ideia de que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus, que é o que algumas pessoas têm defendido, e ele defende que nós precisamos estudar, aprender, lembrar pelo Espírito Santo aquilo que nós previamente já estudamos. Caso contrário, se nós tivermos um pentecostalismo destituído do Calvário e destituído da Bíblia, da revelação, da Sagrada Escritura, será um pentecostalismo meramente experiencial, produto da subjetividade humana, das especulações. E o pior, é um pentecostalismo falso, é um pseudo-pentecostalismo. Então, ao longo deste trimestre, nós precisamos também ir para as nossas raízes pentecostais, compreendendo o papel do poder do Espírito Santo sobre nossas vidas, mas não desprezando o Calvário, o sacrifício de Jesus e a revelação de Deus através das páginas das Sagradas Escrituras. Existem movimentos aí denominados de neopentecostais, pseudo-pentecostais e pentecostalismos vários que são contrários àquilo que nós aprendemos pelas Escrituras e ao longo da própria tradição evangélica, daquilo que comumente é denominado pelos historiadores contemporâneos de pentecostalismo clássico. Queridos irmãos e irmãs, estamos assim então encerrando o segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese. Continue conosco, aqui vos fala pastor professor José Roberto. Voltaremos em seguida para mais um bloco no qual estaremos estudando o Espírito Santo
reprova e convence o mundo. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese. Nós estamos estudando hoje a lição de número 2, que será estudada no próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical, e nós vamos estudar agora a atuação do Espírito Santo, convencendo o mundo inicialmente do pecado. Isso porque no versículo 9, aqui de João, capítulo 14, João, capítulo 16, esses dois textos bíblicos que nós estamos estudando, no qual Jesus está ali dando algumas orientações e tratando sobre a vinda do Espírito Santo para a igreja, Jesus disse que uma das atribuições, das atuações do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. E a palavra convencer aqui significa persuadir. Então o Espírito Santo convence, ele persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados, ressalta o comentarista. Isto porque nós precisamos entender que existe pecado na própria condição humana e existem os pecados que são os comportamentos humanos, contrários à vontade de Deus. E às vezes, em decorrência das nossas perspectivas racionalistas e iluministas até, a gente quer defender um ser humano capaz, competente, um ser humano isento de pecado, né? Semelhante ao que um dos pais da igreja, chamado Pelágio, defendeu, e contra o qual se posicionou Agostinho de Hipona, ao defender a depravação humana, a condição pecaminosa do ser humano. Nós somos pecadores, nós nascemos, nós não apenas cometemos pecado, nós nascemos em pecado. Isso porque da própria natureza humana, da própria condição humana, essa realidade do pecado. Então, o pecado nos distancia de Deus. O pecado nos coloca distantes do nosso Criador. E Lutero, um reformador, disse certa vez que o pecado é o homem curvado para si mesmo. É a própria degeneração do si. Paulo, na sua terminologia na carta aos Romanos, diz que todos pecaram. Então ele fala do pecado numa condição universal. Romanos capítulo 3, versículo 23. E mais além, Romanos 6 e 23, ele fala sobre as consequências do pecado, que o pecado resulta em morte. E por causa dessa condição, nós precisamos de um Salvador. Mas para buscar a salvação em um Salvador, nós precisamos antes reconhecer que nós somos pecadores, que o pecado está em nós. E aí é justamente diante desse quadro que Paulo diz, e agora, né? Miserável homem que sou, mas nós fomos justificados. Nós somos declarados justos por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É Ele que nos declara justos. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. Mas que justiça é essa? A justiça que é proveniente do próprio Deus. O tema central da epístola de Paulo aos Romanos é que Deus é aquele que nos provê a justiça necessária para a salvação. A epístola de Paulo aos Romanos é um grande passeio no entorno dessa verdade salvífica que é provida pelo próprio Deus para a humanidade. Nós, diante da nossa condição de pecado, o que nos aguarda é a condenação, é o juízo. Isso porque o pecado demanda juízo. A nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa contra Deus, contra o ser humano, faz com que nós façamos as piores atrocidades que demandam juízo, justiça. Não apenas a justiça dos homens, mas também
a justiça de Deus. Diante desse quadro, nós temos uma saída única que nos foi providenciada pelo próprio Deus. João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação foi Deus que nos providenciou, foi Deus que nos amou, foi Deus que enviou o seu Filho. É Deus quem nos dá a vida eterna. A única coisa que Ele espera de nós é que creiamos, que confessemos, que a nossa boca diga que nós somos pecadores, carentes e necessitados da justiça divina. E essa justiça, ela foi feita em Cristo. De tal modo que no capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Romanos, ele diz que justificados, pois, ou seja, nós fomos declarados justos por causa daquele justo que se sacrificou por nós. Agora, por causa de Cristo, nós temos um paráclito, um advogado. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz: temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele conduz os nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo, desde que as pessoas se arrependam. Daí o alcance universal dessa mensagem salvífica disponível a todo aquele que nele crê. Indistintamente, o plano de Deus é para a salvação de todas as pessoas. Deus escolheu coletivamente a sua igreja. E qualquer pessoa que professa a fé, que crê nessa fé, que acredita que o sacrifício de Jesus é suficiente para a salvação, tem vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Então o Espírito Santo convence o mundo da justiça, mas também convence do juízo, ou seja, se a pessoa não se arrepender dos seus pecados, não se voltar para Cristo, passará por um julgamento. Ora, meus queridos ouvintes, telespectadores, a doutrina da salvação é simples, está claramente revelada nas páginas das Escrituras e ela é inclusiva, ela é para todos aqueles que creem. Mas nós não podemos fugir de um triste quadro que nos é revelado na Bíblia, na Palavra de Deus, e que está explícito tanto em Mateus, no capítulo 25, no sermão profético de Jesus, quanto no livro do Apocalipse, a respeito do julgamento, o julgamento de Deus sobre as obras da humanidade, das pessoas, e sobre a condenação eterna. Então, a condenação eterna é uma verdade bíblica, é uma doutrina revelada, ainda que seja impopular e, às vezes, politicamente incorreta, mas essa é uma doutrina bíblica da qual nós não podemos deixar de atentar. Como nós fazemos, portanto? Qual o único escape e solução? O único escape e solução é mediante o nosso arrependimento, nós nos voltarmos para Cristo, reconhecemos os nossos pecados, recebemos vida eterna que vem da parte do Senhor nosso Deus. Deus nos ama e não quer que sejamos condenados. Deus nos ama e a vontade de Deus é a nossa salvação. Para isso, basta tão somente que nós creiamos e deixemos que o Espírito Santo atue em nossas vidas para que nós professemos com a nossa boca e digamos que Jesus é o Salvador e que por meio dele nós podemos ter a vida eterna. E assim, nós estamos encerrando mais um programa EBD em síntese, diretamente do Sistema de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Este programa e nenhum outro substitui a escola bíblica dominical da sua congregação e da sua igreja. Participe, prestigie, se envolva. Nós estamos apenas começando o trimestre, a lição, e sugerimos para que você dê continuidade e siga adiante fazendo a obra e o trabalho do Senhor.
Que o Senhor Jesus os abençoe, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.